Aleluia. Paz do Senhor, amados. Amém? Dá um sorriso pro irmão que está do seu lado aí. Dá um sorriso bonito, dá um sorriso amarelo desse jeito. Fala pela paz do Senhor, meu irmão. Você que pode, fica de pé, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia. Aleluia. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu João, ou São João, os mais tradicionais. João, no capítulo 15. Só para a gente começar. Aleluia. João capítulo 15, verso 16. Quem achou diz amém. E diz assim a palavra de Deus: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. E vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Fale para o irmão que está do seu lado: tudo que você pedir, em nome de Jesus, a Deus, Ele vai te conceder. Coloque a mão sobre o seu coração, põe a Bíblia na cadeira, feche os olhos, vamos orar. Ó Deus de graça e de bondade, Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo o que o Senhor já nos concedeu em Cristo Jesus, ó Deus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor já nos concedeu todas as coisas. Pai, a tua palavra foi lida, liberada nesse lugar, e há uma promessa sobre nós de que ela jamais retornará vazia, mas ela vai cumprir um propósito estabelecido pelo Senhor, ó Deus. Portanto, fala aos nossos corações essa noite, ministra o teu querer, nos ensina, ó Pai, a caminhar segundo a direção da tua palavra, nos ensina, Senhor, a receber as vitórias e a conquistar tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, ó Deus. Portanto, Senhor, prepara o nosso coração, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Tome o seu assento, aplaudindo a Ele, querido. E hoje nós estamos aqui na quarta-feira, falando sobre oração, né? Não sei se você percebeu, esse tema já nos envolveu por 4 quartas-feiras, né? Falamos de uma e depois tivemos que interromper porque fiquei sem voz. O pastor, se eu não me engano, Isaac, falou aqui aos nossos corações. E agora depois falamos mais 2 passadas e essa é a quarta, fechando, né? Na primeira nós explanamos sobre oração e aquilo que é, né, essa ferramenta de Deus para a igreja, essa ferramenta de Deus para a sua vida. Falamos, né, de uma maneira geral acerca da oração. Na segunda reunião sobre oração, falamos de vida em oração. Quem ministrou foi o diácono Cotrim, acerca desse tema, sobre a vida de Daniel, um homem que tinha uma vida de oração. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem que ter, fala com fé, senão ele vai embora, você tem que ter vida de oração. Agora olha bem nos olhos dele aí. Pergunta assim: como é que está a sua vida de oração? Aprendemos aqui que pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quem quer poder de Deus na sua vida aí? Começa a orar, meu irmão. A oração é a chave da vitória. E vimos como Daniel foi bem sucedido, né, na sua vida, porque tinha vida de oração 3 vezes ao dia.
Ele orava, diz a palavra de Deus, ele orava pela manhã, orava ao meio-dia e orava ao começo da noite, ao cair, né, na viração do dia. Todos esses horários, Daniel dedicava um tempo da sua vida à oração, e ele buscava a Deus, e ele, né, abria as janelas do seu quarto e olhava para o lado de Jerusalém, para o lado da cidade santa, para o lado do templo, aonde está ali o nome do Senhor, e orava, e Deus trazia bênção sobre Daniel. Aprendemos que a vida de oração, ela traz resultados na vida do ser humano, resultados naturais e resultados espirituais. Repita comigo: naturais e espirituais. Vimos que Daniel, na sua vida natural, ficou um homem mais centrado, um homem bem sucedido no trabalho, um homem que inspirava confiança, um homem que, né, as pessoas olhavam para ele e falavam: não, esse aí conhece de Deus, esse aí sabe de Deus, esse aí tem instrução de Deus, esse aí, né, podemos confiar, um homem que provavelmente desenvolveu na sua vida os frutos do Espírito Santo: paciência, temperança, bondade, benignidade, mansidão. E esses atributos de Deus em nós promovem crescimento na nossa vida. Quem não quer um funcionário assim? Quem não quer ser atendido por uma pessoa assim? Quem não quer estar perto de pessoas assim, amados? E assim foi com Daniel, cresceu na vida, prosperou, né? Ali se tornou um dos principais do reino, ali do rei daquela ocasião. A Bíblia diz que aquele reino era composto por 127 províncias, países conquistados por aquele reino, e o rei colocou 3 presidentes sobre esses países, e Daniel era um. Se você tiver vida de oração, os teus caminhos vão prosperar nessa terra, em nome de Jesus, querido. As portas se abrem. A Bíblia diz que a vida de oração de Daniel ainda o promoveu mais, porque o rei queria colocar ele sobre esses 3 presidentes, porque ele se destacava, porque ele, né, havia algo que o diferenciava. A oração faz isso com o ser humano, faz a pessoa ficar mais centrada, faz a pessoa ficar mais atenta, porque para ouvir a voz de Deus, para se falar com Deus, tem que ter atenção, tem que estar disposto, tem que estar ligado naquilo que é o mover do Espírito. A vida de oração promove crescimentos espirituais. Nós vimos lá na vida de Daniel, que ele, na medida que ele foi prosperando, na medida que ele foi progredindo, na medida que ele foi crescendo nas coisas naturais, a vida espiritual dele também mudou. E teve um dia, querido, que na beirada ali do rio, nas margens do rio Tigre, ele teve uma visão do próprio Senhor Jesus Cristo. Você vai ter encontros tremendos com Deus, na medida que você for tendo vida de oração. Aprendemos na última quarta-feira sobre respostas de oração. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí: Deus tem respondido? Aprendemos que Deus sempre responde. Deus sempre responde. Mas talvez Ele pode responder não. Ou você acha que Deus é obrigado a concordar com tudo que você quer? Ou você acha que você vai convencer a Deus? Ou você acha que você vai surpreender a Deus? Ou você acha que tem gente que fala, né? Pensa assim: não, Deus, vem cá, senta aqui do meu lado, que eu quero te contar o meu plano. E quer que Deus olhe para ele e fale: não, mas que plano é esse? Eu não tinha pensado nisso. Não, amado, os planos do Senhor são maiores e melhores para a sua vida. E Ele pode muito bem responder não. Ele pode muito bem responder sim. E Ele pode muito bem responder: espera. Você está esperando algo de Deus? Pode confiar, porque a resposta vem em nome de Jesus. Aprendemos sobre os motivos, as motivações da oração, as motivações corretas, aceitas por Deus, as motivações das quais Deus não se agrada. E tem muita gente pedindo coisas para Deus que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para você. Aprendemos que Deus vai te dar não aquilo que você quer, mas aquilo que você necessita. Então não adianta dar birra com Deus, não adianta ficar de beicinho com Deus.
Aprendemos também que quando agradamos o coração do Senhor, Ele concede os desejos do nosso coração. O que tem no seu coração aí, querido? Deus está pronto e Ele é poderoso para te entregar. Aprendemos que há um processo, há um tempo. As orações são respondidas na medida da caminhada, da jornada com Deus. Tem muita gente frustrada na igreja, porque chega na igreja hoje e quer uma resposta amanhã. Deus é poderoso, sim. Mas não é assim que Deus trabalha, exceto se Ele tiver um propósito nisso, querido. Mas no que a gente percebe na caminhada com Deus, é que há um propósito. Porque muito mais do que transformar as situações ao seu redor, o que Deus verdadeiramente quer é transformar a sua vida para que você esteja pronto para receber o melhor de Deus. A gente acha que é só o outro que precisa ser mudado. A gente acha que é só o outro que está errado. A gente acha que é só o outro que tem que ter transformação. A gente acha que é só o outro que precisa ser tocado por Deus. Aprendemos que Deus muitas vezes permite coisas na nossa vida para que a gente o busque com maior intensidade. E há processos. Fala para o irmão que está do seu lado aí, há processos. Faz assim com a mãozinha, ó, processos. Degrau, escadinha. Tem que subir, tem que ir crescendo, tem que ir aprendendo. Há tempo de Deus para todas as coisas. Mas agora chegamos no final daquele último dia, quarta-feira passada, falando acerca de como a gente intensificar a nossa oração, de maneira a mover o coração de Deus em nosso favor, de maneira a abrir os céus, de maneira, querido, a provocar reações sobrenaturais de Deus. E nós vamos falar de estratégias de oração. Quem está precisando de uma estratégia de oração aí? Fala para o irmão, é hoje. E nós lemos aqui em João 15, 16. Nós vamos falar de princípios básicos. Vamos falar de princípios bem básicos mesmo da oração. Talvez algum irmão pode falar, pastor, mas eu já sabia. Mas às vezes outro irmão não sabia. Se você já sabia, você vai reaprendendo comigo. Você vai, sendo aí reinstruído. É um princípio da engenharia, a gente vai martelando, batendo, até que a estaca fique firme e já não haja mais recalques fazer. E a gente vai falando, vai ministrando, vai aprendendo, para que na hora, querido, que você necessitar dessa palavra, ela esteja viva no seu coração, ela esteja latente no seu coração. E a primeira estratégia lemos aqui em João. Toda a nossa oração, querido, preste atenção nisso. Ela tem que estar assinada. Ela tem que estar, querido, endossada pelo nome de Jesus. Fala para o irmão aí, pelo nome de Jesus. Porque o que nós lemos lá em João 15? Tudo o que pedirdes, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Então, querida, a oração, e é necessário você aprender isso, o seu diálogo com Deus, as suas petições com Deus, aquilo que você apresenta diante de Deus, tem que estar assinado pelo poderoso nome de Jesus. Senhor, transforma o meu marido em nome de Jesus. Senhor, muda a história do meu filho em nome de Jesus. Senhor, transforma a situação aqui no meu trabalho, na minha empresa, em nome de Jesus. Porque nesse nome há poder. Já não é só palavras. Já não são somente menções que se fazem. Não. É um pedido, uma palavra dirigida ao Deus Todo-Poderoso e endossada pelo nome de Jesus. Primeira dica, fala para o irmão, primeira dica. Tudo em nome de Jesus. Porque ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta a gente querer fazer uma oração, amado, se nós não endossarmos pelo poderoso nome de Jesus.
Abra lá em Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 5, aleluia. Olha aqui para o pastor, olhe para mim, agora mesmo você vai ler a Bíblia. Existe uma estratégia de oração para aquelas orações que devem ser em secreto. Fala para o irmão aí, existem orações feitas no secreto. Você e Deus. Porque tem coisas, amado, que são muito pessoais. Tem coisas que são muito íntimas. Tem coisas que são muito, complexas. Tem coisas que não dá para você compartilhar, não dá para você dividir com qualquer pessoa. Então a gente tem que ter sabedoria. Não é verdade? Tem uma historinha eu li uma vez num artigozinho no jornal. Isso não é verdade, não, é um contozinho, né? Diz que 3 pastores foram para o monte orar. E chegaram lá no monte, lá de orar. Aí acharam de se confessar um com o outro. Aí o primeiro falou: ei, pastor, mas meu problema é o dinheiro. Eu não consigo, dinheiro da igreja. Rapaz. Aí oraram, o outro pastor falou: rapaz, meu problema é mulher. Eu tenho uma fraqueza. Aí o outro pastor falou: rapaz, e o meu problema é a língua, eu não guardo segredo de jeito nenhum. Então tem coisas, amado, que a gente ora no secreto. Ou com alguém da sua confiança. Imagina, hein, irmã Inara, estão orando até hoje no monte, os pastores não largou ele não. Você vai estar orando com nós aqui. Tem coisas que não dá, amado, você compartilhar. Olha só o que diz em Mateus capítulo 6, verso 5. Olha a estratégia que Jesus está dando. E quando orardes, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar, serão ouvidos. Mas não vos assemelheis a eles, pois o vosso pai sabe do que necessitais, antes que vocês peçam. Pastor, mas se Deus sabe, por que eu tenho que falar? É porque Ele quer ouvir da sua boca, meu filho. Ele quer que você confesse a sua fraqueza. Ele quer que você confesse a sua necessidade. Ele quer que você confesse os seus anseios, os seus medos. Porque quando a gente vai confessando isso diante de Deus, amado, e a gente vai pedindo cura para o nosso coração, e pedindo sempre em nome de Jesus, a gente vai sendo fortalecido. A gente vai sendo, ali guardado por Deus, a gente vai crescendo em Deus. Agora existem situações, amado, que não se vence sozinho. É difícil. E é por isso que nós somos igreja. E é por isso que nós vivemos em família. E é por isso, querido, que nós vivemos, em unidade. Porque Deus deixou ferramentas para nós, para que a nossa oração fosse mais eficaz. Porque existe um elemento que transforma e estabelece aquela palavra em um decreto, que é a concordância. Fala para o irmão aí, a concordância transforma palavras em decretos. E o que é a concordância, amado? Amém. Sabia disso? Olha só que interessante. Vai lá no capítulo 18. E é por isso que a palavra de Deus fala: é melhor serem 2 do que 1. Para que haja concordância. Capítulo 18. Aí no verso 15.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não ouvir, diz-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e cobrador de impostos. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. Fala para o irmão, e tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Decreta, mano. Estabelecido. E tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, amado, quer que a oração, olha que estratégia que Deus está te dando. E é preciso a gente ter esse entendimento. Quando você estiver na sua casa, você e a sua esposa, você e seus filhos, você e um parente, você e um amigo, vamos orar, vamos. Haja quem ore, mas haja também quem concorde. Deus muda a situação da minha casa, o outro amém. Deus muda a situação do meu marido, a outra pessoa, amém. Deus transforma esse quadro financeiro, a outra pessoa, amém. Quem está me entendendo aqui, ó? Amém? Parece básico, mas tem muita gente que não usa essa ferramenta. Aí junta 2 para orar. Deus, cura o fulano, cura o ciclano, e o outro ora, Deus, a porta aqui de trabalho, financeira, e não há concordância. Deus está ouvindo, está ouvindo. Mas primeiro, orem pelo enfermo, haja concordância. Depois ore pelas finanças, e que haja concordância. Porque tudo que um falar e o outro concordar, tudo que um falar e o outro ligar, o que vocês concordarem aqui na terra, será ligado no céu. E aí a gente vai estabelecendo, transformando palavras em decretos. E a gente vai concordando, e a gente vai confirmando, e a gente vai estabelecendo isso. Quarta estratégia, fala para o irmão, quarta estratégia. Quanto mais pessoas, faz assim, quanto mais pessoas alinhadas, melhor. Abre lá em Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 32. Olha a revelação que Moisés dá ao povo. Deuteronômio capítulo 32, verso 30. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 pôr em fuga a 10.000? Fala para o irmão aí, 1 expulsa 1000. Fala pelo assim, 2 expulsa 10.000. A matemática do homem ia falar assim, 1 expulsa 1000, 2 expulsa 2.000. A matemática de Deus fala assim, 1 expulsa 1000, 2 expulsa 10.000. Imagina 3, imagina 4, imagina 5, imagina 10. Imagina a igreja orando por você, meu irmão. Imagina a igreja orando pela sua vida. Imagina a igreja orando por esse propósito. É por isso que quanto mais pessoas alinhadas, melhor. É por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno nunca, jamais poderão prevalecer contra a igreja. Quem tem orado com você? Quem tem orado com a sua vida?
Ah, pastor, eu oro sozinho lá no quarto. Amém, é uma estratégia, Deus usa e ouve. Mas olha quantas ferramentas Deus deixou para que nós, no convívio da igreja, viéssemos alcançar vitórias em Cristo Jesus. Para que nós, queridos, no dia a dia viéssemos estabelecer momentos, patamares em Deus diferenciados. Olha só o que acontece quando a igreja ora. E eu quero ministrar isso ainda hoje sobre a sua vida, lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Herodes prendeu Pedro, mandou guardar ele no cárcere, e a Bíblia diz que havia 16 soldados guardando aquele homem. Amarrou algemas nas mãos dele, colocou correntes nos pés, colocou dentro de uma cela, trancou. Falou, guarda ele direitinho aí, porque havia uma festa acontecendo, havia uma festa rolando naqueles dias. E ele não queria distrair o povo na festa. Ele falou, não, assim que passar a festa, eu vou mandar matar Pedro, porque ele sabia que talvez durante a festa, né, a morte de Pedro não traria tanto impacto e não teria tanta atenção, a atenção que ele queria. Então ele queria a atenção voltada somente para esse evento. Ele falou assim, não, vamos esperar passar a festa e a gente manda matar a Pedro, porque já matamos a Tiago mesmo. E Pedro está lá guardado, pronto para ser morto, querido, entre os soldados, sentado na cadeira, no banco, numa cela trancada, soldado de um lado, soldado do outro. E a Bíblia diz que ele estava dormindo, com a morte marcada. E havia paz no coração de Pedro, sabe por quê, amado? Porque havia uma igreja que estava orando pela vida de Pedro. Eu não sei a situação que você está passando, mas há uma igreja orando pela sua vida e Deus vai bradar. Há uma igreja orando por você. Há uma igreja intercedendo pela sua vida. Talvez, querido, o inimigo tenha te lançado na prisão. Talvez o inimigo tenha trazido setas sobre a sua vida. Talvez você está se sentindo preso, amarrado, algemado. Isso tem trazido angústia. Você não consegue sair dessa situação. Mas deixa eu te falar um negócio, querido. Nada pode parar o mover de Deus na sua vida. A igreja está em contínua oração pela sua vida. E quando a igreja ora, fala para o irmão, e quando a igreja ora, milagre acontece. Quem está precisando de um milagre aí? Deixa eu ver. Você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo, querido. E ele estava lá, amarrado, algemado. Verso 6. Na noite anterior ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas guardavam a porta da prisão. De repente, fala para o irmão, e de repente. Eu amo quando aparece essa palavra na Bíblia. Eu amo, querido, quando de repente Deus chega. Eu amo porque somente Deus pode fazer isso. Eu não sei se você já foi surpreendido por Deus em algum momento da sua vida.
quando você pensou que estava tudo perdido, quando você pensou que estava tudo acabado, quando você pensou que não tinha jeito mais, quando você pensou que não tinha mais saída nem solução. Ei, crente, deixa eu te falar um negócio: o de repente de Deus está chegando e você vai ser surpreendido. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí: você está pronto? Pergunta para ele: você está pronto para o de repente de Deus? Porque Ele vem quando você não espera. Ele vem quando as esperanças acabaram. Ele vem quando tudo está perdido. Ele vem quando tudo parece que não tem jeito. Ele vem quando o impossível, está decretado. Deixa eu te falar um negócio, crente. Olha aqui para o pastor. Quando tudo está difícil e parece impossível, o próximo passo é o milagre de Deus na sua vida. Você está pronto para o milagre? Então te prepara. Porque aonde tem oração tem milagre. E nessa casa tem oração em teu favor. Nessa casa tem oração em favor da tua família. Nessa casa tem oração em favor dos teus filhos. Nessa casa tem oração em favor do teu casamento. Nessa casa tem oração em favor das tuas finanças. Querido, se prepara, porque o de repente de Deus está vindo aí. Meu Deus, deu vontade de pregar agora. Aleluia, o relógio trabalha contra mim. Mas vamos lá. De repente, verso 7. Sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro de lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E Pedro, saindo, o seguia, e não sabia o que era real, o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e tudo que esperava o povo judeu. Deixa eu te falar um negócio, querido. Deus vai dar ordem aos anjos para que eles venham e livrem a sua vida. Aquele mal que as pessoas estavam esperando, que já estava decretado sobre a sua vida, o anjo do Senhor vai te tocar nessa noite, e a tua história vai mudar, em nome de Jesus. Está orando, crente? Persevera. Está buscando? Persevera. Tem vida de oração? Persevera. A resposta ainda não chegou? Persevera. Você ainda não viu o milagre de Deus? Persevera. Porque quando você menos estiver esperando, o de repente de Deus vai acontecer. E o anjo vai te tocar, vai te tocar, vai te tocar e falar: levanta. Porque Deus não te fez para ficar caído. Deus quer ver você de pé. Fala para o irmão: Deus vai te colocar de pé, meu irmão. Não, levanta o dedo aí de profeta. O dedão de profeta, levanta, aponta para ele e fala: Deus vai te colocar de pé. Você não vai ficar rastejando pelo chão, não. A propósito de Deus para a sua vida. Você é escolhido por Deus. Você é escolhida por Deus. Talvez você está se sentindo presa, amarrada, mas corrente nenhuma, cadeia nenhuma, prisão nenhuma pode te segurar, porque a oração já chegou no trono dos céus e a ordem já foi dada ao anjo, e ele vai chegar para tocar a sua vida. Meu Deus. Pedro não acreditou. Pedro saiu andando, falou assim: o que está acontecendo? Pedro achou que era um sonho. Quando Deus terminar de fazer aquilo que Ele tem preparado para você, você vai achar que é um sonho, mas não é não, é realidade, porque é Deus que está preparando. Mas não é não, você vai ficar espantado, porque a mudança vai ser grande, mas é porque o nome disso, querido, não é jeitinho, o nome disso não é sorte, o nome disso não é coincidência, o nome disso é milagre de Deus, e Ele tem para você. Aleluia. E depois, verso 12, de considerar ele nisso,
foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Eu acho linda essa passagem. Não pelo milagre que Pedro viveu somente. Não somente por tudo aquilo que aconteceu na cadeia. Mas eu acho linda essa passagem porque quando Pedro cai em si e fala, não, Deus é maravilhoso. Deus de fato manda anjo. E a gente vai falando de Deus, vai ensinando sobre Deus, vai aprendendo sobre Deus. Mas é necessário você ter experiências. Porque ninguém louva a Deus, ninguém adora a Deus por conhecê-lo. Infelizmente. A gente louva a Deus à medida que a gente vai tendo experiências com Ele. E fala, não, mas Deus é grande demais. E Ele tem experiências sobrenaturais para a sua vida. E aquele homem viveu uma experiência das mais tremendas. Mas o mais lindo dessa história, e o que essa história tem para nos ensinar de mais profundo, não é tão somente o milagre que aconteceu em si, porque milagre Deus tem e opera para todos nós. Mas o princípio para nós essa noite, que precisamos aprender, é que quando Pedro recobra o juízo e vê, se belisca, fala, não é sonho, não é realidade. E ele sai correndo. Ele vai para onde? Para a igreja. Quando acontecem coisas ruins na nossa vida, para a igreja. Quando acontecem coisas boas, para a igreja. Quando não está acontecendo nada de bom nem de ruim, para a igreja, aprende isso. Mas quando Pedro chega lá, e é isso que eu quero que você aprenda, a igreja estava orando por ele. A igreja estava reunida, intercedendo pela vida dele. E de repente o portão, ó. E quem era? Pedro. Vem comigo. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. E batendo Pedro, verso 13, à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo de volta para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. A menina chegou, todo mundo orando por Pedro. Alguém bate no portão. E todo mundo lá, Senhor, livra Pedro em nome de Jesus. Senhor, abençoa Pedro em nome de Jesus. Senhor, muda essa situação em nome de Jesus. Pode estar lá orando, bate no portão. Ninguém queria parar de orar, a menina que era empregada da casa. Ela chega no portão, quem é? E a voz lá de fora, é Pedro. Pedro, ela abriu o portão, ela volta correndo de tão feliz que ela ficou. E anuncia para a turma que estava orando, ei, vou parar de orar porque Pedro já chegou. Todo mundo fala, tá doido. Coitadinho. Os irmãos orando a Deus por Pedro. Pedro chega e eles falam assim, não, eles não acreditaram, olha só, lê aí comigo. Verso 15. E disseram-lhes, está fora de si, mas ela afirmava que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos outros irmãos. Então partiu para outro lugar. A igreja estava orando, mano. Talvez você tenha orado por um propósito há muito tempo. Talvez você tenha buscado algo da parte de Deus há muito tempo, mas você não tem utilizado as estratégias que Deus disponibilizou para a igreja. Eu quero te dizer algo, amado, que a oração move o coração de Deus. E quando há muitas pessoas orando por um propósito, alinhadas num propósito, querido, essa oração, ela é multiplicada diante de Deus. Lembra da passagem? 1 expulsa 1000, 2 expulsa 10.000. Você está pronto para o mover de Deus na sua vida? Aqueles homens estavam orando.
Aqueles homens estavam buscando por Pedro e clamando pela vida de Pedro e orando, intercedendo por Pedro. E de repente Pedro bate no portão. Querido, talvez você está orando. Se prepare para que você seja surpreendido, porque a resposta de oração está chegando e ela vai bater na sua porta. Pergunta para o irmão que está orando, meu irmão. Porque a igreja estava orando por Pedro continuamente. Eles estavam orando por Pedro há pelo menos 2 ou 3 dias seguidos. Eles estavam orando por Pedro incessantemente há dias. Mas a resposta veio. E eu quero que você não desista dos teus sonhos, porque as tuas orações estão guardadas em Deus. E mais hora, menos hora, a resposta vai bater na sua porta. Você está precisando de uma resposta, amado? Hoje nós vamos orar. Mas antes de nós orarmos, eu só queria relembrar com você o que aprendemos hoje. Toda oração tem que ser assinada, endossada pelo nome de Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é José, nem Maria, nem Barnabé, mas não é Jesus. Nome que está acima de todo nome sobre a face da terra. Segundo, a oração no secreto. Você vai orar sozinho, então ora no secreto. Terceiro, a concordância. Para que tudo seja estabelecido, ligado ou desligado. E quarto, mais gente num propósito só, em concordância, melhor. Por isso que tem reunião de oração na igreja, perde não, vem. Tem vigília, perde não, vem. Tem reunião de intercessão, não perde não, vem. São ferramentas que Deus dá para que a gente tenha a resposta. E a resposta vai chegar na sua vida. Você crê nisso? Então fica de pé, vamos orar.